dia na história com Carlos Bastos. Hoje vamos falar de um objeto que utiliza todos os dias, pelo menos espero que sim, porque hoje a estrela é a humilde escova de dentes. E antes de avançarmos mais, deixe-me já dizer isto. Ninguém sabe, a verdade é esta, em que dia foi inventada a escova de dentes, se é que houve um dia específico. Mas o documento mais antigo que se conhece, que faz referência a uma escova de cerdas de javali que servia para limpar os dentes, foi escrito por estes dias há 500 e poucos anos na China. Onde mais poderia ser? Bem, talvez na Babilónia ou no Egito. 3.000 anos antes de Cristo, os antigos egípcios usavam ramos e folhas para limpar os seus dentes. Sim, Ramsés, Tutankhamon e Cleópatra, todos escovaram os dentes. Ou pelo menos palitavam os dentes. Mas eles esforçavam-se e até tinham uma espécie de pasta de dentes que não sabia exatamente a morango ou a menta. A deles era feita com pó de cascos de boi, cinzas, cascas de ovos e pedras-pomes. Era o que havia. Paciência. Acha que vai continuar a ser picuinhas da próxima vez que for escolher uma pasta de dentes? Na Grécia, em Roma e na Índia também limpavam os dentes com pequenos paus de madeira. Até desgastavam uma ponta para que ele penetrasse mais eficazmente entre os dentes. Basicamente, era um palito tamanho XL. Mas a madeira que utilizavam era menos rija e mais fibrosa. O que nos leva de novo aos chineses e à sua primeira escova de cerdas. Como lhe disse, o primeiro texto em que se fala dela tem pouco mais de 500 anos, mas acredita-se que já existissem escovas parecidas pelo menos 1000 anos antes. Essas escovas foram trazidas da China para a Europa por viajantes durante o século XVII. Mas para os europeus daquele tempo eram apenas objetos curiosos, nada mais. Nessa altura estávamos mais interessados em cabeleiras postiças, pó de arroz, rendas e perfumes para disfarçar os maus cheiros. Acredita-se que só um século depois, William Haddis tenha sido o primeiro a produzir em massa as escovas de dentes. William Haddis era um inglês com mau feitio e por causa de uma rixa foi parar à prisão. Enquanto cumpria a sua sentença, percebeu que os métodos de limpeza dos dentes na época precisavam de ser aprimorados. Na altura, o que faziam era apenas esfregar um pano coberto de fuligem ou sal sobre os dentes. Era só isso. Então, certo dia, enquanto estava a varrer o chão, olhou para a vassoura e pensou que podia transpor aquela ideia para a higiene oral. Fez pequenos furos num osso do animal que sobrou do jantar. Um guarda mais amigo arranjou-lhe algumas cerdas de um porco. O William amarrou-as em tufos e passou-as pelos orifícios do osso, selando-as com cola. E pronto, estava inventada a moderna escova de dentes. Quando saiu da prisão, William começou a fabricar escovas de dentes e ficou rico. Durante muito tempo, as cerdas das escovas de dentes foram de porcos da Sibéria, de texugos e até de cavalos. Mas a primeira escova de cerdas de nylon foi colocada à venda um ano depois de começar a Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, nos Estados Unidos, escovar os dentes só se tornou rotina precisamente depois da guerra. Foi o exército americano que incutiu a rotina entre os soldados e esses soldados levaram o hábito para casa quando regressaram. 9 anos depois da guerra, foi inventada na Suíça a primeira escova de dentes elétrica. Em 2003, a humilde escova de dentes foi votada como a invenção número 1, sem a qual a maioria dos americanos não poderia viver. No entanto, no mesmo inquérito, uma em cada 10 pessoas admitia que se esquecia de escovar os dentes de tempos a tempos.